E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a ferramenta Cota, como é que a gente consegue otimizar o nosso processo de desenho dentro do ArchiCAD com essa ferramenta tão importante para o nosso desenvolvimento e documentação de projeto. Como otimizar e flexibilizar a extração de informação da ferramenta Cota, saindo de um desenho como esse para esse formato aqui. E além de falar sobre a ferramenta de documentação em si, queria falar também um pouquinho sobre como essa informação dentro do nosso desenho de documentação tem uma relação direta com a qualidade da informação que a gente leva até mesmo para a obra ou para algum fornecedor, até mesmo para o cliente, para a tomada de decisão dentro do projeto de arquitetura. E aí, sou o Dario Uriá, e nesse vídeo a gente vai falar sobre ferramenta Cota, como é que a gente consegue otimizar o nosso desenho, extraindo o máximo dessa ferramenta dentro do ArchiCAD, e eu montei um guia para a gente poder otimizar o nosso fluxo de trabalho, extraindo o melhor dessa ferramenta. Vamos dar uma olhadinha. Vale lembrar que a ferramenta Cota, esse item de documentação Cota, é uma das ferramentas mais importantes do nosso desenho, do nosso documento de desenho. É ela que vai condicionar todo o desenvolvimento do projeto no canteiro, espaçamentos, afastamentos. É ela que vai garantir se os vãos estão corretos, se os mobiliários vão caber dentro do ambiente proposto. É ela que vai indicar também se a medida que a gente está tirando do desenho é uma medida em osso ou é uma medida do projeto acabado. E muitas vezes você vê nos projetos que essa ferramenta não é tão utilizada quanto poderia no seu potencial máximo. A gente inclusive tem alguns projetos onde você tem falta de cota, que é o que pode gerar problema na obra, porque qualquer informação que não esteja dentro do projeto, a equipe de obra vai tomar a decisão de executar ela como bem entender. Eu particularmente gosto de inserir muita cota nos desenhos para não gerar nenhum tipo de dúvida. E eu separei aqui um desenho de um estudo que eu fiz para mostrar um pouquinho de como eu gosto de organizar as minhas cotas dentro dos critérios de hierarquia, peso, organização, fragmentação de informação e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Bom, eu estou aqui no ArchiCAD e eu já preparei aqui algumas cotas dentro do projeto, mas antes de desenvolver e falar sobre essas cotas aqui, eu vou gerar umas cotas aqui desse lado e vou falar um pouquinho sobre a configuração inicial da ferramenta Cota. Vou clicar na ferramenta Cota. E aqui em cima a gente tem a barra de configuração do elemento, né? Na verdade funciona como barra de configuração para todas as ferramentas de modelagem e desenho do ArchiCAD. Eu vou falar sobre todas essas configurações aqui, mas antes eu vou criar uma cota para a gente identificar como é o funcionamento e desenvolvimento dessa ferramenta. A ferramenta Cota no ArchiCAD ela funciona através de posicionamento de pontos. Na verdade, posicionamento dos pontos que você quer extrair a informação de medida. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, vou clicar nesse ponto aqui, e preste atenção que quando eu deixo o mouse parado em cima da parede, ele marca ela de azul. Isso significa que o ponto de cota vai estar associado à parede. Se amanhã ou depois eu quiser alterar essa parede, o ponto de cota vai acompanhar essa mudança. Se porventura eu cotar sem essa associação, ela vai ser uma cota vazia. Isso prejudica na hora de você fazer revisão de projeto, que você vai ter que se preocupar com o vínculo de cotas. Eu aconselho sempre deixar isso aqui marcadinho. Então eu vou clicar sempre no primeiro ponto, depois vou escolher o último ponto que eu quero cotar. Vou clicar aqui e escolhi 2 pontos. E até esse momento, as cotas não foram geradas. Para gerar a cota, eu posso gerar de 2 maneiras. Ou eu clico com o botão direito e clico em OK, e ele vai gerar a linha de cota para mim. Basta eu escolher aqui o espaçamento, ou clicar em OK, ele vai gerar para mim essa medida. Ou eu posso repetir esse processo, vou clicar no ponto A, vou clicar no ponto B, e basta eu dar um duplo clique na tela, e aí ele vai gerar para mim a escolha de opção do posicionamento dessa cota. E existe um terceiro método para validar a cota. Eu clico no ponto A, clico no ponto B, e eu aperto o backspace no teclado. Ele vai permitir que eu consiga desenhar a cota dessa forma. E agora eu vou falar sobre o círculo de posicionamento de cota. Por exemplo, muitas vezes durante a cota de projeto, a gente posiciona um ponto nesse eixo, outro ponto nesse eixo aqui, e outros pontos em eixos separados. Quando eu digo eixo, eu quero dizer que esse ponto aqui está num eixo vertical X, que é esse aqui, e esse ponto está num eixo vertical Y, que é esse outro aqui. Então, entre eles, a gente tem uma distância X, que provavelmente é a distância da espessura da parede. E ao mesmo tempo, entre eles, eu tenho a distância desse eixo aqui com esse eixo aqui. E quando eu aperto o duplo clique aqui, o ArchiCAD vai gerar esse círculo aqui de posicionamento. Por que ele está gerando esse círculo? Porque ele não sabe ainda o que eu quero cotar. Eu quero cotar o espaçamento vertical entre eles,
ou eu quero cotar o espaçamento horizontal entre eles. Então, sempre que eu tenho um desnível no posicionamento dos meus pontos de cota, o ArchiCAD vai gerar esse círculo aqui para tentar identificar qual é a posição de cota que eu quero desenvolver e documentar no meu projeto. Então é importante tomar esse cuidado para que a gente não, por exemplo, sem querer, posicione a cota um pouco mais torta do que deveria. Aqui eu nem vou ter essa opção, porque qualquer variação de ângulo já é muito gritante, mas em alguns casos você pode colocar a cota torta sem perceber se não tiver essa percepção. Quando eu coloco aqui, ele vai dar o mesmo resultado. Bom, agora a gente vai aprender a editar esses pontos aqui. Eu vou deletar esse material e vou criar as cotas novamente, selecionando os pontos A, ponto B e por aí vai. Vamos supor que eu selecionei 4 pontos e eu não quero desses 4 todos, eu quero eliminar algum. Para eliminar esses pontos, basta pressionar o Ctrl e clicar em cima de um deles, que eu faço a eliminação do ponto imediato. Clico aqui e elimino esse ponto automaticamente. Dou um duplo clique e volto com a cota para cá. Vale lembrar também que se eu posicionar a ferramenta cota dentro da parede, ele vai fazer a associação dos pontos acabados dessa parede. Quando eu dou um duplo clique, ele vai fazer a cota da parede acabada desse elemento para a gente. E da mesma forma, se eu habilitar essa ferramenta aqui, ele automaticamente, quando eu clicar, ele já vai fazer a cotagem direta da parede, para facilitar o nosso trabalho. Bom, essa é a forma como a gente cota dentro do ArchiCAD. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre as configurações da ferramenta e opções de edição desse documento para a gente poder alterar de acordo com a necessidade do nosso desenho. Para falar um pouco de edição, eu vou selecionar essa cota aqui e a gente vai alterar item a item aqui para a gente entender o que cada ferramenta altera na nossa visualização. Essa primeira função aqui, ela faz com que a nossa cota fique na lateral. Eu consigo colocar as cotas nesse cantinho aqui para facilitar. Eu particularmente não uso essa função porque para mim ela fica um pouco mais confusa. Eu gosto sempre de utilizar ela no eixo. E essa última opção aqui, eu elimino as linhas centrais da cota, deixando só essa principal aqui. Talvez essa função seja interessante para outros processos de projeto, até mesmo em padrões internacionais, mas eu acho que para a gente não funciona muito bem, eu prefiro sempre manter no primeiro método de construção. A segunda relação de ferramenta de cota é entender se eu quero a linha de medida em cima, no eixo ou por baixo. Lembrando que se eu clicar aqui no eixo, eu tenho a opção de clicar nesse ícone aqui e ele vai deixar a minha cota horizontal, o que não é possível para os outros formatos. Aqui eu posso alterar o tamanho da fonte, aqui eu posso alterar o estilo da fonte, né? Posso colocar diversas fontes, inclusive as fontes instaladas no seu Windows, elas vão funcionar bem aqui para esse desenho. Após isso eu posso alterar a caneta da fonte, colocar uma cor que eu achar mais interessante. E aí quando eu aperto o scroll nessa posição aqui, ele vai abrindo mais opções de ferramenta para a gente alterar. Negrito, itálico ou sublinhado ou cruzado. São as opções que eu consigo colocar essa cota também. Posso também gerenciar uma linha de contorno. Posso colocar uma linha de contorno para trazer um pouco mais de destaque para essa cota. Então a gente consegue trazer destaque para alguns elementos de cota utilizando essa ferramenta. Se eu pegar essa trama, por exemplo, eu posso habilitar aqui a função de contorno. Posso escolher aqui uma cor e alterar toda essa cota como se eu tivesse uma relação direta. Posso clicar nessa última cota aqui também. E ao invés de criar um contorno, eu posso criar um fundo, uma caneta de fundo. Na verdade, aqui não teve alteração porque a cor é branca, mas se eu colocar uma cor amarela, por exemplo, eu crio aqui uma cor de destaque no fundo para trazer alguma referência para essa cota. Voltando aqui, clicando em cota, eu consigo também fazer o gerenciamento de todas as medidas ao mesmo tempo. Eu posso também, se eu não quiser que todas as medidas tenham a mesma característica, basta clicar em uma delas e eliminar individualmente o que eu não quero, inclusive até a fonte. Posso vir aqui e mudar a fonte individualmente em cada cota. Não recomendo muito fazer isso porque é legal você ter também um elemento de cota que seja mais fácil de ajustar caso você precise. Clicando nessa cota aqui, voltando para as configurações, nessa aba aqui de cima eu tenho a opção de alterar as canetas de marcador da cota. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma vermelha e uma roxa, só para a gente identificar as alterações que existem. Então, a linha cruzada fica em roxa e a linha geral fica vermelha. Eu consigo também ter a configuração desses elementos específicos. Tá vendo que a cota está puxando uma linha guia aqui do momento onde ela está puxando a medida? Eu posso desligar isso fazendo com que ela fique inteira. Ou eu posso fazer ela um meio do caminho. Se eu clicar aqui e clicar nessa opção, ele vai alterar a linha de chamada para onde eu quiser. Ou eu posso clicar aqui novamente e habilitar a linha cheia.
tá? Isso também é uma função interessante. E para finalizar, se eu clicar nessa linha de cota aqui e vier nessa opção de tipo de marcador, vou até dar um zoom aqui para facilitar, eu consigo, nesse ícone, alterar a maneira como eu vou colocar a simbologia de medida da cota. Então eu posso escolher a bolinha, posso escolher a setinha e posso escolher diversas outras opções que você está vendo aqui nesse formato. Tem algumas até que eu acho bem interessantes. Por exemplo, essa daqui que faz uma marcação fechada. Talvez não funcione muito bem para a gente, mas pode ser que funcione para algum outro sistema de engenharia ou algum outro sistema internacional de desenho. Nesse momento eu não vou entrar na parte de alteração de rótulo, porque imagino que essas ferramentas não vão ser tão utilizadas. Durante o processo de projeto a gente utiliza mais as configurações gerais que eu mostrei para você. E lembrando que todas essas configurações aqui, eu posso clicar com o comando Ctrl T ou clicar aqui no meu comando de configuração, que todas elas ficam resumidas aqui. Inclusive os tamanhos de linha de corte, as distâncias de linhas de objeto e aqui todos os parâmetros que a gente viu resumidamente lá na caixa de ferramentas. Vou clicar em OK. E essas foram as principais considerações sobre a ferramenta Cota em termos de configuração do elemento, que você pode desenvolver e flexibilizar a visualização de acordo com o seu estilo de projeto, de acordo com o seu template ou até mesmo de acordo com o tipo de projeto que você está cotando. Às vezes você quer cotar marcenaria de uma maneira, cotar paredes de outra, elementos de mobiliário ou plantas de layout de outra, e você consegue ter uma flexibilidade no desenvolvimento de várias cotas para poder otimizar o seu trabalho e até trazer uma leitura individual para cada um dos desenhos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como configurar e editar as cotas que já foram desenvolvidas, como é que a gente consegue ter controle sobre elas. Bom, falando sobre edição de cotas, o que eu vou fazer agora? Bom, agora a gente vai aprender a editar as cotas que já foram desenvolvidas, como é que a gente tem flexibilidade na edição desse material. Bom, primeiro de tudo eu vou padronizar as minhas cotas, então o que eu vou fazer? Vou clicar no meu conta-gotas, vou selecionar essa cota aqui lateral que está pronta, vou clicar na minha seringa e vou aplicar essa configuração para todas as linhas aqui. Serve para essa e serve para essa final também. E vou fazer isso aqui nessa última aqui. E olha que interessante, uma vez que você tem uma cota pronta, você pode apropriar as características dela e ir colando em outras na medida que você for achando mais interessante. A primeira coisa que eu gosto de fazer no desenvolvimento de cotas é não deixar nenhuma medida faltando. Então, antes de mais nada, eu gerencio essa primeira cota geral aqui, eu coloco ela sempre em negrito, com uma medida um pouco maior, vou colocar uns 3,20, então ela ficou um pouquinho mais robusta. E quando eu clico no texto dessa cota, eu consigo clicar aqui na configuração, e ao invés de deixar só o Measured Value, que é uma configuração de padrão do ArchiCAD, que ele está buscando o valor medido, é uma propriedade que ele está buscando. Eu tenho a opção de deixar só a cota original ou um texto personalizado, que vai buscar a medida original, que é o Measured Value, e eu posso também colocar aqui um texto, por exemplo, medida geral. Quando eu clico aqui abaixo ele vai dizer para a gente mais ou menos como a gente vai visualizar esse texto. Quando eu clico em OK, ele coloca aqui medida geral. E é interessante que esse medida geral vai sempre acompanhar a medida dos 7 metros, ou 700 centímetros, que é exatamente a medida que está sendo configurada entre essas paredes. Quando eu clico no texto a ser medido e venho nas configurações novamente, mas eu aperto o Enter, logo após esse parâmetro, esse texto vai para baixo, eu clico em OK e ele fica no eixo. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder organizar as informações. Então, feito isso, o que eu posso configurar? Eu posso clicar aqui nesse texto geral do banheiro, na medida geral do banheiro, e posso escrever banheiro. Da mesma forma, eu posso clicar nesse 426 e clicar aqui, apertar o Enter e digitar quarto. Feito isso, se eu clicar nessa linha principal de cota e clicar na opção mover, eu posso jogar ela um pouco mais para cima e posso repetir esse processo aqui também nessa segunda cota para que elas não fiquem muito próximas. E as medidas gerais eu já ajustei. Agora eu posso criar aqui medidas básicas para poder fazer a cotagem dos elementos de eixo, por exemplo. Então, se eu quiser criar eixos nesses elementos aqui de bacia sanitária, cuba e cama, eu posso, por exemplo, criar uma linha guia para me auxiliar nesse desenho. Vou colocar essa linha guia com uma cor azul mais ou menos e com o formato tracejado. Vou colocar ela mais ou menos nessa medida aqui. E aí, a partir dela, eu vou selecionar, vou clicar aqui nesse ponto e mover. E quando eu coloco o mouse, quando eu passo o mouse em cima do elemento, vocês vão perceber que automaticamente ele gruda um pouquinho aqui no eixo da cama.
Se eu clicar aqui, vocês vão ver que é exatamente o eixo da cama. Se você estiver tendo dificuldade para grudar os elementos que você está movendo, sejam eles linhas, os objetos dentro do ArchiCAD, significa que a sensibilidade do seu cursor para os pixels de desenho está muito baixa. Como é que a gente ajusta isso se você não tiver com uma configuração tão boa? E você pode ir criando isso e ajustando à medida que for mais fácil para você. Basta vir aqui em Opções, Ambiente de Trabalho, e aí você vai vir nessa opção aqui, ó, de Restrições de Entradas e Guias. Nessa opção aqui embaixo, você vai ver que a minha sensibilidade do cursor está a 9 pixels. O que isso significa? Quanto maior esse valor, mais fácil vai ser para o ArchiCAD identificar os elementos que estão na tela. Quanto menor esse valor, mais difícil vai ser para o ArchiCAD, para o cursor, grudar nos elementos de desenho. Então você pode colocar aqui entre 5 e 10, já vai ser mais do que o suficiente. Abaixo disso eu acho perigoso, porque você pode perder esse controle de desenho. Vou manter o meu a 9, mas é só para você ajustar caso não consiga. Voltei aqui para o meu desenho, eu vou pegar essa linha, vou abaixar um pouquinho ela e vou copiar ela. Cliquei na ferramenta linha, vou dar um toque no Ctrl, e aí, ó, vou posicionar no eixo de cada um dos elementos que eu quero fazer a cotagem. Aqui nessa bacia, eu vou colocar ela nas extremidades, e dessa forma eu coloquei aqui algumas linhas guias para auxiliar no nosso desenho. Bom, eu vou pegar essa cota agora, e aí o que acontece? Uma vez que eu tenho uma cota pronta, será que eu preciso pegar ela e ficar cotando um a um novamente até chegar no meu desenho do meio aqui? Deixa eu colocar aqui. Não necessariamente. O que eu posso fazer? Posso deletar ela. Eu vou selecionar a cota existente e com o botão Ctrl pressionado, eu posso simplesmente escolher um ponto e ele vai automaticamente gerar esse ponto de cota dentro da cota existente. Então olha só que interessante, eu estou com essa cota pronta, eu vou pressionar o Ctrl e escolher esse ponto aqui. Automaticamente ele já gerou a divisão, aqui é a mesma coisa e ele já gerou a divisão. Se por algum motivo eu gerei a divisão errada e quero deletar esse ponto, basta pressionar o Ctrl e clicar exatamente no ponto que ele volta ao normal, deletando esse ponto aqui. Se eu quiser também deletar de outra forma, basta clicar no ponto em si e deletar, funciona da mesma maneira. Voltei aqui para o original e olha o que acontece. Eu posso também, com essas cotas aqui, 43 e 42, eu posso clicar aqui no texto, apertar o Enter e escrever eixo bacia. Posso copiar esse texto aqui, dar OK, e eu vou ter aqui a minha cota exatamente representada com o texto, indicando exatamente o que eu estou cotando e qual é o eixo que eu estou trabalhando. Eixo bacia, eixo bacia. O mesmo vale para essa daqui, eu posso colocar, apertar Enter e digitar eixo cuba. Posso copiar esse texto, clicar em OK, aqui a mesma coisa eu repito, eixo cuba, e clico em OK. E aí você vai perceber que ela ficou um pouquinho grande. Eu posso simplesmente clicar nessa ferramenta aqui e diminuir um pouquinho a minha ferramenta de cota. Além de diminuir, eu posso clicar nela e alterar aqui o formato de cruz para uma bolinha. Então, por exemplo, toda cota que tiver associada a eixos, eu posso ter uma bolinha. Vai ficar mais claro no meu desenvolvimento, por exemplo. Eu venho aqui e altero a cor dela para azul. Posso clicar aqui e alterar também a cor da bolinha e coloco o azul também. Dessa forma, eu garanti que todas essas cotas primárias aqui sejam relacionadas aos eixos. Aqui é a mesma coisa, vou clicar e vou digitar aqui eixo cama. Seleciono, Ctrl C, pego essa daqui e replico. Volto para cá e replico. Então, com essa dica aqui, a gente já consegue ter um desenho otimizado, onde o texto esteja diretamente associado à cota com uma hierarquia um pouco diferente das demais cotas. Aqui faltou na banheira, posso selecionar aqui também e colocar banheira, porque não é eixo, é medida geral. E eu gosto de trabalhar com uma regra que é a seguinte: sempre que eu tenho cotas fragmentadas, eu gosto de ter também as cotas que estão fazendo o somatório desse fragmento. Então, por exemplo, se eu selecionar essa aqui de cima, eu posso duplicar essa cota com o Ctrl, como a gente já viu, e ele vai colocar uma aqui embaixo. Então, por exemplo, eu tenho duas cotas aqui de 45, cotando a cuba. Obviamente, esse somatório vai dar 90, mas para que o pessoal da obra não tenha que ficar fazendo cálculo, que seja uma coisa mais prática, porque às vezes a gente leva um desenho para a obra que para a gente está muito claro, a gente já entende o projeto, a gente está imerso no desenvolvimento, a gente tem todo o histórico, então muitas coisas são claras. E a gente acaba esquecendo disso em algum momento quando o desenho vai para a obra,
E muitas vezes esses desenhos eles vão ser desenvolvidos por um profissional que não participou do histórico de projeto, foi contratado no final da vida útil lá pelo cliente. Então a gente não pode deixar de até mesmo ser redundante com algumas informações. Pelo menos eu acredito que quanto mais cota, mais informação a gente tiver num desenho executivo, melhor ainda para a gente não ter dor de cabeça, porque é muito ruim lá durante a obra as pessoas terem que ficar fazendo cálculo para garantir que o desenho esteja correto ou para identificar uma medida, e às vezes isso pode gerar uma dúvida e lá no final, quando você vai ver, gerou algum problema. Então eu gosto sempre de manter essa regra. Sempre que eu tiver cotas fragmentadas, eu vou ter também uma cota geral associada a ela. E para fazer isso, eu vou clicar na minha cota, pressionar o Ctrl e escolher esse ponto aqui, e ele vai fazer a cota direto, ou seja, 45, 45, 90. A mesma coisa vale para esse daqui. Vou colocar o espaçamento entre a bacia e a banheira. E da mesma maneira como eu fiz aqui embaixo, eu posso clicar nesse 90 e aqui eu posso colocar também e escrever cuba. Clicar em OK e está aqui 90 medindo a cuba. Aqui eu posso clicar no 86 e fazer a mesma coisa, área livre. Pronto. E se de alguma forma eu estiver achando que o texto tem muita coisa rolando, eu posso clicar nessa cota aqui e desligar a associação dela direto. Posso colocar assim ou posso reduzir essa associação. Eu prefiro colocar sem nenhuma linha de chamada, porque eu deixo o desenho mais livre. E aí você tem uma clareza muito maior sobre o que está sendo feito. Dessa forma fica mais interessante. Posso vir aqui, selecionar essa linha guia de eixo e ajustar para um pouco mais abaixo da cota e repetir esse processo até que eu consiga ter uma documentação mais organizada. Posso repetir esse processo para cá também, para não ter nenhum tipo de informação passando por cima do texto. Repito para cá. E dessa forma eu consigo ter um desenho mais documentado, ou seja, indicando exatamente o que eu estou fazendo. Posso clicar nessa ferramenta aqui e reduzir um pouquinho. E essa medida geral eu posso deixar ela isolada, porque ela vai fazer realmente no final a leitura geral do meu projeto. Deixando ele bem organizado, e eu consigo ter uma leitura muito clara sobre o que está sendo cotado e quais são os eixos exatos de cada elemento dentro do projeto. Vamos supor que eu vou pegar essa cota geral aqui, vou duplicar ela aqui para cima, e aí essa cota geral eu vou clicar aqui e fragmentar ela, por exemplo, com esse layout de cama aqui. Vou clicar aqui e vou clicar nessa parede aqui. Vamos supor, deixa eu clicar nela aqui, vou tirar a guia. Vamos supor que eu queira juntar essa cota aqui com as cotas de eixo, por exemplo, para eu poder pegar todos esses pontos de eixo aqui e posicionar em cima dessa cota aqui. Será que eu preciso selecionar e ficar fazendo esse trabalho manual? Não necessariamente. Eu tenho uma função aqui que é a seguinte: eu posso selecionar essa linha de cota, pressionar o Ctrl e ao invés de eu escolher um ponto no projeto, eu posso escolher a cota com a qual eu quero mesclar. Quando eu faço isso, ele automaticamente puxa todos os elementos de cota, mais as medidas que eu já tenho na cota existente, e ele cria uma cota só com várias fragmentações de desenho. Aperto o Ctrl Z, e isso aqui funciona para você ir mesclando eventualmente algumas informações que você precisa orientar dentro do seu projeto para garantir que as medidas estejam todas amarradas. Vou clicar aqui, vou deletar. Além dessas funções, eu posso, por exemplo, clicar nessa cota fragmentada, clico na aresta, e eu posso ajustar só essa aresta aqui, por exemplo. Posso fragmentar ela de todo o desenho e ajusto ela para cá. Aperto o Ctrl Z. Além das configurações de aresta de cota, eu posso clicar no ponto e, quando eu clico no ponto, eu posso mover ele, por exemplo, para esse elemento aqui. Automaticamente, toda a minha cota vai seguir o alinhamento desse ponto aqui. Posso fazer isso também de uma maneira muito manual. Posso clicar nesse ponto, por exemplo, clico nas opções e eu posso cortar essa linha de cota referente ou para a esquerda ou para a direita. Se eu cortar para a esquerda, vou clicar em OK. Eu fragmentei todas essas cotas aqui. São cotas diferentes agora, cota 1 e cota 2. Aperto o Ctrl Z e volto para o normal. Uma das coisas mais legais que a gente pode fazer também com cota é o seguinte: vamos supor que você desenvolveu uma cota, trabalhou e gostou do formato dela e quer usar para outros projetos. Você pode favoritar essa cota e salvar ela para utilizar em qualquer projeto que você queira no futuro, gerenciando assim as suas atividades de informação dentro de um template, por exemplo. Então basta clicar na cota, vir aqui em configurações, e aí dentro dessa janela você vai ver que tem um botãozinho aqui de uma estrela, que é justamente para salvar os favoritos. Eu posso, por exemplo, criar uma pasta e chamar ela de cotas done. Vou clicar em OK e dentro dessa pasta eu vou abrir e vou clicar nessa estrelinha para salvar. Dentro da pasta eu vou criar aqui e chamar essa cota de cotas azuis.
vou clicar em OK, pronto. E vou fechar essa parte aqui. Dessa forma, quando eu venho aqui em cota, paro o mouse dentro da ferramenta aqui, clico nessa setinha, ele vai abrir aqui todo o gerenciamento de favoritos da cota. Posso clicar dentro da pasta e automaticamente clicar aqui e começar a cotar já com as configurações pré-estabelecidas desse material. Vou clicar aqui. Quando eu dou um duplo clique, ele automaticamente já gerou as cotas utilizando o padrão que a gente criou aqui em cima. Ele não repete o texto porque o texto é muito específico para cada texto, então cada um vai ter o seu. Utilizando essa cota aqui, por exemplo, se eu clicar nela e colocar ela aqui para dentro do projeto, eu posso fazer a cotagem pressionando o Ctrl de todo o meu layout, por exemplo. Clico aqui no eixo do layout, faço aqui toda a documentação e posso fazer da mesma maneira a nomenclatura para cada um. Então, cota de armário, área livre para poltrona, eixo de mesa e por aí vai. Vale lembrar também que não necessariamente eu preciso de um layer para todas as cotas. Aqui eu estou cotando arquitetura, eu posso ter uma cota para fazer a cotagem do layout, uma cota para cotar, por exemplo, elétrica, hidráulica, eixos, esquadrias e por aí vai. E a gente faz um gerenciamento de cotas a partir da quantidade de layers. Então, você consegue ter essa liberdade e não ter a preocupação de ficar um desenho muito poluído. Bom, agora que a gente terminou de ver toda a formatação de cotas manuais, a gente vai falar um pouquinho sobre cotas automáticas dentro do ArchiCAD. A gente tem possibilidade de fazer cotas automáticas dentro do programa de uma maneira que vai facilitar e gerenciar as informações de uma maneira mais rápida. Vamos dar uma olhadinha. Para utilizar a ferramenta de cota automática, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na ferramenta parede e vou clicar em Ctrl A. A cota automática só funciona se eu tiver as paredes habilitadas, no caso as paredes às quais eu quero cotar. Não necessariamente todas as paredes do projeto, mas essa ferramenta só vai funcionar para as que estiverem selecionadas. Eu venho aqui em Documentação, Extra de Documentação, Cotagem automática, e aí eu posso escolher entre cotas exterior e cota interior. Eu vou clicar em cota exterior. Em cota exterior, ele mostra aqui pra gente um mapa, e dentro desse mapa ele vai mostrando exatamente os tipos de cota que ele pode gerar pra gente. De 1 a 4, cota geral, cotas de geometria exterior, pegando todos os cortes de dente, cota das estruturas, onde eu coloco aqui as estruturas de alvenaria interna, ele marca também, e as cotas de abertura, onde ele vai pegar a cota de janela, porta, e a gente pode escolher se essa cota de abertura vai ser pelo eixo ou pelas extremidades. Eu sempre prefiro pelas extremidades. Então posso deixar aqui tamanho de vão parede e tamanho de vão parede, que vai ser exatamente o vão osso para que essa esquadria funcione. Cota parede por face externa ou por núcleo, a gente deixa na face externa, que é para pegar a cota acabada. Distância entre as linhas de cota eu vou deixar 50 mesmo, para a gente ver como fica, e eventualmente você pode alterar isso depois manualmente ou gerar toda a cotagem automática baseada numa medida que você for verificar depois. Posso escolher colocar dos 4 lados ou não. Eu vou clicar aqui em manter para colocar dos 4 lados e vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, eu vou dar um zoom aqui na minha planta, escolher um ponto inicial, onde eu quero começar aqui, clicar aqui, dar um duplo clique, vou escolher a medida e a planta já ficou pronta. Aqui a cotagem automática. Vocês vão perceber que onde tem vão ele fez a cotagem do vão completo e aqui nas paredes ele fez a cotagem um pouco mais genérica. Lembrando que as cotas gerais, elas são interessantes para você ter um facilitador na sua documentação. Eventualmente você vai ter a necessidade de documentar ela manualmente. Isso aqui funciona como uma maneira de agilizar o seu trabalho, mas eventualmente você vai precisar vir aqui e fazer a edição uma a uma. Se você achou que ficou muito próximo, você vem aqui, vem ajustando. E a partir dessa cota geral aqui, você pode ir adaptando com aquelas ferramentas que a gente viu anteriormente. E o mesmo vale para a cota interior. A cota interior eu preciso selecionar a parede, Ctrl A, Documentação, Extra de Documentação, Cotagem automática, Cotagem interior. A interior, ela funciona exatamente igual ao exterior, mas eu tenho aqui algumas opções diferentes. Por exemplo, pilar, centro ou largura. Eu sempre escolho a largura dos pilares. Mantenho cotagem de parede por face externa. Clique em OK. Só que aí ele pede para eu criar uma linha guia que vai cortar o projeto, e a partir dessa linha guia, clico aqui, clico no machado, ele vai fazer o corte das medidas a partir da linha guia que a gente gerou. Eu posso criar várias linhas de guias no meu projeto, e obviamente aqui é um exemplo simples, mas se a gente estiver falando de uma casa um pouco mais complexa, talvez essa função seja muito interessante, porque você escolhe ali uma fatia do projeto ou várias fatias e ele vai gerando ali todas as cotagens de alvenaria necessárias. E obviamente,
depois você pode vir editando uma a uma. Acho que é uma ferramenta que funciona de uma maneira mais prática e melhor para projetos maiores. E esse é o guia de cotas. Eu acho que com esse material você vai ter condições de desenvolver um projeto muito bem documentado através dessa ferramenta e, inclusive, criar um estilo de representação que esteja de acordo com o seu trabalho, com a sua paleta de cores, né, com todo o conceito de desenvolvimento de projeto que você desenvolve. Inclusive, você pode aproveitar, como a gente falou antes, e desenvolver os templates do seu projeto, pelo menos na parte de documentação de cotas, criando os favoritos de uma maneira mais prática. Depois a gente pode falar sobre cotas de nível, que também é uma ferramenta dentro da cota, que a gente acabou não vendo, mas eu acho que é interessante falar dela em uma outra aula. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aí, deixa o comentário. E se você acha que esse material vai ajudar algum colega, algum amigo, manda para ele também. Dessa forma, o YouTube reconhece que esse material é relevante e compartilha com mais pessoas interessadas no assunto. Espero que você tenha gostado. Boa jornada aí dentro do ArchiCAD, dentro da sua documentação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!